Sadashivasamārambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru-paramparam Jagannatharam Devim Sthitarvikarmakasanam Samudratita-hridayam Gomati-pranatosmam. Dentro do estudo de Ayurveda, Yoga, qualquer tema da tradição védica, né, existem alguns pilares, alguns conceitos que vão percorrendo todos esses temas, e que por serem comuns, uma vez que você conhece, você faz a conexão do que você estuda com as outras disciplinas que existem dentro dessa mesma tradição. Antigamente, né, se você fosse, não precisa nem dizer antigamente, né? Hoje em dia, se uma pessoa vai casar dentro da tradição védica, ele vai consultar um astrólogo, vai saber o momento certo, onde a menina vai receber o Mangala Sutra, aquele cordãozinho de casamento, eles ficam esperando o horário, na hora certa eles fecham. Então existe uma conexão entre o ritual, a puja, né, o ritual védico que é feito, e a astrologia, do ponto de vista da influência dos planetas naquele evento específico. Da mesma maneira, se você está fazendo um remédio, né, ayurvédico, vão ter alguns remédios que vão ter datas específicas do ano para serem feitos, porque essas datas fazem, de alguma maneira, ser mais propício para aquele remédio ser potencializado. E se você está estudando Vedanta ou mantras, é dito pelo Ayurveda que de manhã você deve comer uma colher de ghee, porque isso aumenta a sua capacidade de memória. Existem problemas ayurvédicos, né, que na verdade isso foi dito até pelo diretor do AVP, um dos diretores do AVP na entrevista do Globo Repórter, né, quando a gente estava montando, ele comentou: existem problemas espirituais. Né? Tinha um garoto paralítico. Né? Eles deram todas as possibilidades de remédio, a medicina ocidental também não dava conta, porque esse garoto era paralítico. Né? E eles fizeram praxe na mágica, eles foram pelo caminho da, tipo os búzios que eles jogam, né? E eles descobriram que tinha uma influência de um espírito. Sem falar nada a respeito do garoto, só pelo mapa astral, uma outra pessoa, num outro ponto da Índia, disse assim: olha, aos 6 anos de idade aconteceu alguma coisa com esse garoto associada à água, que é responsável pelo que está acontecendo. Aí a mãe do garoto falou: ele caiu de cabeça na piscina. Ficou desacordado por um tempo. Aí essa pessoa falou: nesse momento entrou um espírito. Como é que a gente vai dizer se é verdade, se não é verdade? A gente não sabe, né? Mas está lá. Nesse momento, um espírito influenciou esse menino. E por causa desse espírito, ele é paralítico. Pô, mas aí o que faz? Isso é o campo do astrólogo, né? Vai para o ritual. Quando você tem um espírito preso a uma pessoa, existe um ritual específico que você faz. Um Sudashina Homa. E como é que você faz? Você precisa de pessoas que decoraram os Vedas, um outro grupo. Aí essas pessoas vêm e cantam um determinado mantra dentro do ritual que uma outra pessoa está fazendo, que tem uma outra função na sociedade. E para participar desse ritual você precisa de pessoas da comunidade que vão catar flores, que vão assistir, que vão dar as bênçãos dela também, os familiares associados ao garoto. E eles vão então e participam do ritual. Existe uma conexão completa entre todos esses temas. E o garoto ficou bom. Então, tipo, dentro do Ayurveda, você pode encontrar um problema espiritual. Né? Imagina, para o médico ocidental você falar uma coisa dessa, né? Ele vai falar... Efeito placebo. Efeito placebo. E a repórter perguntou assim para o editor: mas você acredita nisso? Qual é a sua posição? Né? Ela falou: a minha posição é assim, eu acredito naquilo que vai ajudar meu paciente. Se você disser que tem um mantra chinês que vai curar ele, a gente não está conseguindo, por que não? Né? Então, o limite vamos dizer assim, da nossa dificuldade em lidar com as nossas crenças é a nossa própria dificuldade. Quando a gente chega num nível de dificuldade na nossa vida, onde a gente não encontra problemas com os meios que a gente tem, a gente então, naturalmente, ganha essa capacidade de confiar em algo que está além da gente, além da nossa capacidade de resolver esse problema. Isso, dentro dessa tradição, é chamado de Shraddha. Shraddha, diferente do nosso conceito que vem da igreja ocidental, né, de fé, né, fé cega de você, por que é? Porque eu falei, né, dentro dessa
tradição também existe um termo parecido, chamado de Shraddha. A diferença é que Shraddha não é uma fé cega. Shraddha é uma objetividade que um bebê tem que ter. Né? Quando você nasce, você não tem condição, tudo bem, você pode até reconhecer que essa é sua mãe, mas você vai confiar em uma pessoa que você dá no colo, né? Porque você é totalmente dependente. E uma pessoa totalmente dependente não pode se dar o luxo de não confiar nas pessoas que estão em volta dela. Então, foi dado ao ser humano essa capacidade chamada de Shraddha, que é uma capacidade de confiar. Também é um distúrbio ayurvédico, sabia? Quando a capacidade de Shraddha cai dentro da mente, eu não posso dizer para vocês qual que é o Vata Pitta Kapha, que descombina porque não é a minha especialidade, né? A pessoa não consegue sair de casa, né? Ela não tem confiança no mundo. Uma síndrome do pânico, umas fobias, né? Porque para você comprar um pão, você vai lá, né? Não sei quanto custa o pão, mas na minha época 50 centavos, né? E depois que você largou os 50 centavos, o pão não vem para você, existe um delay, né? Existe sempre uma confiança. Você está andando de carro, aí você para no sinal vermelho, você avança no verde, você tem que confiar que o outro está parando no vermelho. Se esse nível de confiança no universo, no mundo, cai, o ser humano não se sente capaz de se relacionar com o mundo, né? Então isso também gera distúrbios, né? Então o Shraddha é um primeiro conceito que é muito utilizado dentro dessa tradição. E qual é o limite do Shraddha? O limite do Shraddha é o nosso raciocínio. Então, a pessoa está me dizendo alguma coisa, como por exemplo, algo aconteceu relacionado à água, né? Todo momento que alguém me diz alguma coisa, mesmo confiando na informação, minha mente não tem opção a não ser avaliar aquilo que está sendo dito diante daquilo que eu já sei, né? É natural. Então alguém diz para mim, olha, esse mundo só tem sofrimento, que tem essas linhas, né? É um mundo de sofrimento, é um mundo de sofrimento. Se você partir para o caminho da fé cega, você pode até dizer, eu acredito, aqui está todo mundo sofrendo, né? Mas vocês conhecem a história do garoto que falou para o pai? Vocês conhecem a história do garoto que veio no jornal? Não conhece? História interessante. A história é assim. O garoto, ele... É uma história muito interessante, emocionante. O garoto, ele tinha mais ou menos uns 2, 3 anos de idade. E ele tinha acabado de andar, ele falava já, mas eu não sei se fala primeiro do que ano, mas... Aí ele primeiro ano, né? Depois fala. Então ele já andava, ele começou a falar. Então ele começou a falar com o pai, o que é isso, o que, oi e tal, não sei o que. E o garoto puxava a calça do pai, e o pai lendo o jornal, domingo de manhã, né? O tempo que o papai lê o jornal, vai fazer as suas coisas, né? Aí o filho, não pai, quero brincar. Aí o pai, filho, agora você vai lá, vamos lá, daí brinca. Aí abre o jornal, né? O filho, sabe, naquela frustração de não conseguir, de repente o filho puxa a calça do pai e fala assim, pai, eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Aí o pai, né, tipo, né, dobra o jornal, fala, o que você tem para dizer pro papai? Fala. Afinal de contas, né, ele nunca falou isso para mim, imagina, né. Aí o filho olha no olho do pai, né, faz aquele momento de pausa e diz assim, pai, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você. Nossa, o pai, imagina, ele só escuta de todo mundo que ele é, né, uma pessoa incapaz, e de repente alguém querendo ser igual a ele, e o filho, que é tudo que ele queria, aquilo encheu, o coração dele encheu, né? Ele, depois de 5 segundos, ele já não acreditava mais, ele falou, não, eu preciso de mais. Ele falou, mas filho, fala por quê? Fala por que você quer ser igual ao papai. Aí o filho olha no olho dele e fala assim, para poder ter um filho que nem eu. A história é clássica. Aí você escuta história como essa, né? Você não deixou de ter os problemas lá no Brasil, né? O casamento não foi resolvido, né? Os pagamentos continuam todos lá pendentes, mas a gente ri. Se a natureza desse mundo fosse o sofrimento, a gente não conseguiria dar nenhuma risada. Se essa fosse a minha natureza, né? Mas não é o oposto, né? A todo momento, no momento que eu esqueço da minha individualidade, que eu entro dentro de uma história que eu me sinto livre,
né, essa pessoa livre, feliz, ela vem à tona. Né? A mente sabe disso. Né? Então, no momento que alguém chega para mim e diz que esse mundo é sofrimento e que não tem jeito, é mentira. Eu não consigo ver como verdade. Pode ser verdade para ela, ela não é mentirosa, ela pode ver dessa maneira. Mas o meu coração não vai aceitar isso. Esse é o limite do Shraddha. A todo momento as pessoas estão dizendo coisas para a gente, mas o que você vê como verdade daquilo que está sendo dito? É uma coisa que no momento que você tira, a espiritualidade vira uma fantasia. As pessoas dizem qualquer coisa para você. Vamos imaginar, existem aqueles casos bem absurdos, né? Mas a gente não precisa ser tão absurdo assim, a gente pode olhar para aquilo que é simples, né? Se você disser, olha, qual é o seu objetivo espiritual? Aí a pessoa diz, eu quero atingir o infinito, né? Eu quero ser livre, totalmente livre e infinito. O que você está fazendo para isso? Eu estou fazendo esse ritual. Observe. Porque são palavras que a gente não está acostumado, infinito, ritual, etc. A gente fala, não. Por que não? Ele sabe o mantra secreto, o mantra que vai libertar ele de todos os sofrimentos e vai deixar ele livre da morte. Imagina, né? Aí, você pergunta, mas diz uma coisa, esse infinito que você está buscando, quando que ele começa? Depois do ritual? Eu quero... E o ritual que você vai fazer, ele é feito de coisas finitas ou infinitas? Não. O mantra demora 10 segundos para cantar. O puffed rice, o arroz na forma de pipoca, que você vai oferecer no fogo, custa 20 rupees. Né? Todos os objetos dentro são finitos. Como que você, somando coisas finitas, você vai aceitar o resultado infinito? Como que isso é possível? Né? E como que eu posso conceber a ideia de que a vida eterna vai começar depois da minha morte? Se a vida eterna ela não pode começar. Né? Então, existem vários conceitos na espiritualidade que eles são estabelecidos pelo que eles chamam de avichara. Eles treinam as pessoas a não pensar. E aí, por quê? Você não pensa, você engole. Né? E no momento que alguém chega para você e dá um start na coisa, fala, o que você realmente está buscando? Né? Aí todo tipo de busca muda. Né? Eu não estou mais buscando, eu não estou mais escolhendo escolas filosóficas. Né? Tipo, olha, o budismo diz isso, o catolicismo diz isso, não sei o que diz isso. O que você quer? Como se fosse um time de futebol. Né? Isso funciona por um determinado tempo. Mas a pergunta não é o que você quer, você não tem um cardápio, é o que é verdade. Qual desses caminhos, ou qual é a maneira que eu vou descobrir qual é a verdade sobre tudo isso? Porque no fundo, ninguém está preocupado com o budismo, com o Buda, com o Hare Krishna, nada disso. Né? No fundo, você quer ser feliz, eu quero me sentir completo. Né? Então, qual é a verdade, qual é a minha verdade? Né? E nesse caminho, o approach é outro. Né? É um approach que sem Shraddha você nem começa, porque sozinho eu não tenho a resposta, isso eu já sei. Né? Então eu tenho que partir. Mas quando eu parto para o mundo, a todo momento a atitude é fazer você não pensar. Né? Então eu tenho que trabalhar com esses dois elementos. A capacidade de confiar no próximo e ao mesmo tempo uma mente, um discernimento que não vai engolir qualquer coisa que vai ser dita para mim. Só porque a pessoa veio da Índia, ou passou 3 anos no ashram, né? Ou usa laranja. O que a gente mais vê aqui é que tipo, não faz diferença nenhuma. A cor da roupa, o tamanho da barba, né? Não faz diferença nenhuma. As mesmas barbaridades que você vai ver no mundo ocidental, você também vai ver aqui. Mas de alguma maneira eu, assim como todo mundo, pega esses conceitos, né? Porque a gente imagina, né, que se a pessoa botar uma roupa laranja, ela vira uma pessoa santa. Qualquer um coloca laranja, não é essa a questão, entende? Tem algo a mais para ser dito, né? Tem algo a mais para ser entendido ali naquela história. Então esses são os 2 primeiros conceitos, Shraddha e Viveka. Viveka é a capacidade de discriminação, Shraddha é a capacidade de confiar. Viveka sem Shraddha você não faz nada. É tipo, eu fico preso no meu próprio labirinto, viro um filósofo da minha vida. Como eu vou fazer para ser feliz? Você está feliz? Não. E não deixo ninguém falar também. Né? Quando não tem Shraddha, existe uma expressão que a gente escuta, e não se assustem se vocês já falaram essa expressão, porque todo mundo fala. Né? É assim, eu vivo aberto. Eu vivo aberto significa eu não quero escutar o que você está dizendo. Aí é assim, a pessoa chega para mim e diz assim, olha, eu tenho aqui, eu vi um livro muito interessante, tá? Você quer ler o livro? Não, eu prefiro ficar aberto. Mas eu não estou te dando livro para você ler, como é que... Ele está fechado. Ele está fechado. Né? Então a mente se expressa dessa maneira, né? Eu sou aberto, mas na verdade eu sou fechado, porque não tem Shraddha. Né? E Shraddha sem Viveka
é uma fantasia. Né? Você viaja pelas coisas e fala, não, porque eu vou encontrar aquela pessoa, vai resolver meus problemas. Qual é o seu problema? Eu não sei, você não sabe nem qual é o seu problema, como é que você está com a certeza de que aquela pessoa vai resolver o seu problema? Não sei. Aí esse estado perdido, a estrada sem nos ver. Então a gente precisa dos dois. Alguma pergunta sobre isso? A gente parte para o próximo.